Olá, eu sou a professora Mariane Berger. Sejam bem-vindos a esta aula. Nesta aula, nós vamos falar sobre plantas frutíferas. Vamos falar de plantas frutíferas que podemos ter em casa e plantas que podem ser cultivadas em pequenos espaços. O que são as plantas frutíferas? As plantas frutíferas são plantas que fornecem frutas utilizadas na nossa alimentação. Existe uma variedade de plantas frutíferas na natureza, entre elas a goiabeira, a jabuticabeira, o morango, entre outras plantas. As plantas frutíferas, além de exercer um papel importante na nossa alimentação, algumas delas atraem pássaros. Então, plantas como a goiabeira, jabuticabeira, atraem pássaros como saíras, bentivis, sanhaços e outros pássaros. Então, as plantas frutíferas, além de elas exercerem um papel importante na nossa alimentação, elas também têm esse papel importante, atrair os pássaros. Neste pequeno jardim, temos duas frutíferas diferentes. Então, aqui é para mostrar que num pequeno espaço como este, podemos cultivar diferentes tipos de frutíferas. Então, aqui temos uma pequena muda de goiaba e aqui uma acerola. E também são frutíferas com diferentes funções na nossa alimentação. Então, a goiaba nós podemos comer ela direto e também utilizar em outras receitas. E a acerola podemos utilizar na nossa alimentação através de sucos. Então, aqui é só para mostrar que num pequeno espaço como este é possível cultivar diferentes tipos de frutíferas. Aqui temos uma frutífera que dá a acerola. A planta que fornece a acerola é o aceroleiro. É uma planta que pode ser cultivada em boa parte do Brasil e dá fruta várias vezes ao ano. Ela gosta de um solo bem drenado e de um solo bem adubado. O adubo tem a função de fazer com que os frutos fiquem maiores. É uma planta que vive bem em temperaturas entre 15 e 30 graus e pode ser cultivada em pequenos espaços. Aqui temos mais uma frutífera, uma pequena muda de goiaba. A planta que fornece a goiaba é a goiabeira. Ela pode ser cultivada em vaso desde que o vaso tenha bastante espaço para que a raiz possa se desenvolver. Para um bom desenvolvimento da planta, sempre ajuda a terra a estar adubada. É uma boa planta para atrair pássaros e é mais uma frutífera que podemos cultivar. Uma outra planta que podemos cultivar é a jabuticaba. A jabuticaba é de fácil cultivo e cultivada em boa parte do Brasil. Só sua frutificação demora bastante para ocorrer devido ao crescimento lento da planta. Mas mesmo assim, essa é mais uma planta que podemos cultivar em um pequeno espaço. Vamos falar do morango? A planta que fornece o morango é o morangueiro. Para que o morangueiro se desenvolva bem, é necessário mantê-lo em um solo bastante adubado e hidratado. E sempre que possível, você pode colocar o seu morangueiro no sol, só tomar cuidado para que não tenha uma exposição excessiva ao sol. Mas todos esses fatores, solo com boa adubação, solo hidratado e um pouco de sol, contribuem para que a sua muda se desenvolva bem, de forma saudável. Também podemos cultivar a ameixa. A ameixa não é uma fruta daqui, mas se deu bem por aqui. Ela é uma fruta antiga e a planta que fornece a ameixa é a ameixeira, que é uma planta que gosta de um solo bem drenado. Então, esta é mais uma planta que podemos cultivar em um pequeno espaço. Aqui temos mais uma planta frutífera,
que é a amoreira. A amoreira fornece esta fruta que aparece na foto, a amora. É uma frutífera que atrai pássaros. E a temperatura ideal para cultivar a amoreira é em torno de 25 a 30 graus. Ela se adapta bem a diversos tipos de solo e floresce de junho a dezembro. Seus frutos amadurecem de setembro a março, além de ser uma planta de crescimento rápido. A amoreira é de fácil cultivo no vaso e você pode deixá-la no sol. Também podemos cultivar o araçá. O araçá é do mesmo gênero da goiaba e fornece frutos amarelos e vermelhos. Ele se adapta bem a diferentes tipos de solo, pode deixar no sol e atrai aves como o periquito. Então essa é mais uma planta que podemos cultivar. Uma das plantas frutíferas é o cambucizeiro, que fornece esta fruta aqui, que é o cambuci. O cambuci é uma fruta da Mata Atlântica de sabor azedo e que dá nome ao bairro do Cambuci. Então essa é mais uma planta frutífera, fornecida pelo cambucizeiro. Mais uma planta frutífera que podemos cultivar em um pequeno espaço é a lixia. A lixia lembra o morango, ela tem uma casca avermelhada, uma casca dura, é um formato arredondado, formando cachos. Então, essa é mais uma planta que podemos cultivar, uma planta frutífera, que podemos cultivar em um pequeno espaço. Uma outra planta frutífera que podemos cultivar é a pitangueira, planta que fornece a pitanga. Ela é cultivada em boa parte do Brasil, se adapta bem a diferentes tipos de solo, preferindo um solo adubado, e atrai aves como sabiás, sanhaços, bentivis, saíras. Então essa é mais uma planta que podemos cultivar, mais uma planta frutífera que podemos cultivar em um pequeno espaço. Também podemos cultivar a planta romanzeiro, que fornece o romã. A sua frutificação é rápida, ela gosta de sol, de um solo fértil e é bastante cultivada no Brasil e também é uma planta que pode ser plantada em vaso. Então essa é mais uma frutífera que podemos cultivar em pequeno espaço. Nós vamos falar de mais uma frutífera que é a guabiroba. Os frutos, quando são jovens, são da cor verde e quando estão maduros, são da cor amarelo e adocicados. Então a guabiroba é mais uma frutífera que podemos cultivar. Também podemos cultivar a alvaia. A alvaia é um arbusto bastante utilizado para fazer sucos e outras receitas. A sua floração ocorre entre agosto e dezembro e a frutificação ocorre entre setembro e janeiro. Então a alvaia é mais uma frutífera que podemos cultivar em pequenos espaços. Antes de falar das plantas frutíferas, é necessário falarmos sobre os cuidados que devemos ter no cultivo para que a planta se desenvolva bem. E nós vamos falar sobre os cuidados nesta parte da aula. Um dos cuidados que devemos ter com as frutíferas é em relação à rega. Conforme conversamos em uma outra aula, você pode colocar o dedo para sentir se o solo está seco, conforme estou demonstrando. Então, se sentiu que o solo está seco, você pode dar uma regada, só tomando cuidado para não regar demais a planta. É sempre importante a frutífera estar em um solo adubado para que a planta se desenvolva melhor e forneça frutos mais saudáveis. Aqui temos duas frutíferas em tamanhos de vasos diferentes. São duas frutíferas que ainda estão pequenas e na medida que elas forem se desenvolvendo, você pode passar para vasos maiores para que a raiz da planta tenha mais espaço para se desenvolver. Para um bom desenvolvimento da frutífera,
é importante pensar na montagem do vaso. Nesta primeira foto, um vaso com um furo no fundo. O furo tem a função de deixar o excesso de água passar. Então, se acontecer de regarmos demais a planta, o excesso da água acabará passando pelos furos, não prejudicando a planta. Então, nesta foto dá para ver melhor os furos no fundo do vaso. Nesta próxima foto, a argila expandida. Então, conforme já comentamos em outras aulas, a argila expandida ela vai no fundo do vaso e ela tem a função de fazer o papel de drenagem. Então, aqui nessa foto mostra a argila expandida no fundo do vaso. Então, a quantidade de argila que se coloca é uma quantidade suficiente para cobrir o fundo do vaso. Nesta próxima foto, a manta de drenagem. Então, a manta de drenagem ela vai em cima da argila expandida e ela tem a função de reter os nutrientes. Então, retendo os nutrientes, a frutífera consegue aproveitar melhor esses nutrientes e se desenvolve melhor. Então, aqui a manta de drenagem no fundo do vaso, em cima da argila expandida. E aqui já o vaso com a terra. É importante para a frutífera que a terra seja adubada. Então, a terra sendo adubada, também a frutífera se desenvolve melhor. E nesta foto, o vaso já cheio de terra. Então, aqui ele já está pronto para receber a frutífera. Aqui algumas frutas de plantas frutíferas que falamos nesta aula. A goiaba, fruta fornecida pela goiabeira, a jabuticaba, fornecida pela jabuticabeira, o cambuci, fornecido pelo cambucizeiro, e o morango, fornecido pelo morangueiro. A maioria das frutíferas, além de contribuir com a nossa alimentação, fornecendo frutas, e também de atrair pássaros, como bentivis, saíras, sanhaços, elas também desempenham um papel importante, porque ajudam a tornar um canto da casa ou um jardim mais bonitos e mais alegres. Espero que com essas dicas vocês aproveitem as plantas frutíferas comentadas nesta aula. Um abraço e até uma próxima aula.